A gente conversa ao vivo com a Adriana Marcolino, ela que é coordenadora de produção técnica do DIEESE e faz parte do Conselhão do Governo Federal, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Adriana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia também a todas e todos os ouvintes. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigada pela sua participação desde já. Adriana, a gente tem tentado volta e meia ouvir algumas das pessoas que estão compondo esse conselhão, sobretudo as mulheres que fazem parte desse grupo, este grupão que começou a valer em maio e que traz aí assuntos importantes e pertinentes da sociedade para que possam ser debatidos ali com especialistas e com pessoas da sociedade organizada e que depois, porventura, possam de alguma forma essas ideias virarem políticas públicas, projetos de lei, enfim. Conta um pouco de como é que tem sido esse trabalho e quais são os eixos nos quais você tem atuado nesse conselhão. Bom, o DIEESE, ele atua nos temas do mundo do trabalho, né? Então, no caso da minha participação, nós temos procurado atuar nos grupos em que tem relação direta com esse tema. Então, no grupo de assuntos econômicos, também no tema relacionado à transição ecológica, à transição energética, né? Porque todo esse tema de mudança da economia para uma economia que é uma economia de poluente, né? Altamente emissora de gases de efeito estufa, para uma transição de uma economia de baixa emissão, vai ter impacto na economia, vai ter impacto no emprego. Então, a gente quer discutir como é que isso vai acontecer e como é que a gente, então, cria novos postos de trabalho, qualifica os trabalhadores para essa nova economia. Então, a gente também está discutindo a questão da inovação, então, um grupo específico para discutir a questão da inovação tecnológica, então, também como é que isso impacta sobre os empregos, né, sobre os trabalhadores, como é que os trabalhadores podem colaborar para discutir esse tema. E um outro grupo que discute as desigualdades, né? Então, a gente sabe que no mercado de trabalho, infelizmente, há grandes desigualdades. Por exemplo, as mulheres, a população negra, eles são inseridos no mercado de trabalho de modo desigual, então há grandes desigualdades no acesso, permanência, nos salários. Então, como é que a gente pode, dentro do Conselhão, discutir medidas que reduzam essas desigualdades desses grupos? Acho que, de modo geral, são esses os principais temas. Muito bom, Adriana. Deve ser muito rico, né? Você reunir tanta gente de peso de diversas áreas, várias cabeças pensantes, cada um com a sua história, com as suas experiências, e juntos decidirem, querendo ou não, os rumos do país, né? Como superar esse desafio de fazer com que toda essa discussão que o Conselhão promove, Adriana, não fique no papel, para que de fato essas discussões todas que vocês estão desenvolvendo tragam um resultado prático para a nossa sociedade? A gente tem procurado fazer nos grupos de trabalho, e o Conselhão, ele tem dois espaços principais de trabalho mesmo, né? São comissões temáticas, que elas têm um tempo elas são permanentes, e grupos de trabalho. Os grupos de trabalho, eles têm um tempo de execução menor, né? Então, é que já saia desses espaços produtos mesmo que possam ser transformados em projetos de lei, em programas, em ações, né? Para que isso tenha uma viabilidade de tramitação no Congresso, né? E como é um produto que já é elaborado a partir da construção coletiva de vários setores da sociedade, ele tem mais viabilidade de tramitar no Congresso, né? Porque ele já parte de um consenso, da construção de um consenso, né? Uma outra questão também que o Conselhão tem feito é que muitos projetos do governo, eles são apresentados para o Conselho e o Conselho sugere alterações. Então, isso também faz com que as políticas que o governo está elaborando, elas sejam alinhadas, melhoradas, a partir da visão dessas pessoas que fazem parte da sociedade, né? Então, acho que isso ajuda a melhorar a política, então ela já sai com um desenho melhor
né? Então, acho que isso ajuda na viabilidade da política. Muito bem, Adriana, conta pra gente um pouco da prática, né? Como, quando, com que periodicidade vocês se reúnem, aonde, qual que é o contato e a frequência do contato direto que vocês têm, não só entre vocês ali enquanto integrantes da sociedade, mas também entre os integrantes ali da cúpula do governo federal, para que esse contato e essa troca de informações seja, enfim, o mais transparente e o mais ágil possível também. Então, tem vários espaços, né? Como são 240 conselheiros, né? Muita gente. E nós estamos organizados em vários grupos diferentes, por assuntos, e os conselheiros participam dos temas que têm mais afinidade. Então, o tempo todo está acontecendo atividade. Essa semana teve atividade das pessoas com deficiência, com o Ministério do Desenvolvimento Sustentável, com o Ministério dos Direitos Humanos. Então, o Ministério dos Direitos Humanos apresentou a proposta Viver Sem Limites e essas pessoas apresentaram, então, suas sugestões. Então, o tempo todo, a semana passada também teve com o Ministério da Economia. Então, o tempo todo, esses GTs e essas comissões temáticas estão realizando reuniões para ir produzindo os seus produtos, as suas propostas, e também estão conversando com áreas do governo, ou para ir produzindo, ou para apresentar, ou para que o governo apresente. Então, tem acontecido muitos diálogos nesse sentido, né? De modo, assim, mais ordinário, as comissões temáticas, que são 5, então é uma comissão temática de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, uma de tecnologia, inovação e transformação digital, uma de combate às desigualdades, direito e democracia e assuntos econômicos, que são as 5 que eu disse que são permanentes. Elas se encontram mensalmente, mas também pode ter eventos que elas organizaram ao longo do mês, e aí pode ser eventos internos da comissão, mas eventos também com especialistas, com pessoas do governo que têm relação com os assuntos que estão sendo elaborados. Então, só para vocês terem um pouco a ideia da dinâmica de como funciona, né? E os grupos de trabalho que são mais de curto tempo, eles também têm essa dinâmica, mas uma agenda um pouco diferente, né? E o conselho todo, com os 240 conselheiros, ele se reúne semestralmente. Então, só para vocês terem ideia de que é uma agenda bastante agitada, né? Imagino. Adriana, para a gente concluir, a gente está vivendo uma sociedade, talvez mais do que nunca, do achismo, né? As pessoas acham muito, opinam muito sobre tudo, é uma cultura do ouvir dizer, e o DIEESE tem uma função, eu diria, primordial no debate público, porque traz números, traz dados, traz pesquisas, tira a gente do escuro muitas vezes, dá sustentação às nossas argumentações. Você, no DIEESE, percebe que nós estamos avançando em relação, talvez, a uma retomada e a um resgate da importância da estatística e dos números no nosso país, Adriana? Eu não sei se a gente já está nessa fase. Eu gostaria de dizer que sim, mas eu acho que o fato da gente estar retomando políticas de reforçar a ciência e tecnologia, de reforçar programas relacionados à educação, de reconstruir centros de tecnologia, de produção de conhecimento, de aumentar as bolsas de estudo. Eu acho que todo esse processo de recompor os espaços de produção de ciência, de conhecimento, eu acho que isso vai sim retomar essa capacidade, né, da gente parar com o achismo e basear, então, as nossas opiniões em informação de qualidade, né? Eu acho que a imprensa, inclusive, tem um papel bastante relevante nesse sentido também. Maravilha. Conte com a Nova Brasil para isso. Adriana Marcolino, coordenadora de produção técnica do DIEESE, integrante do chamado Conselhão, e que gentilmente atendeu o nosso convite para essa conversa agradável aqui com o nosso ouvinte da 97,5 FM.
Adriana, um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom dia para vocês também. Muito obrigada, Diego. Bom dia, Ariane. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, Adriana. Até a próxima. Até a próxima.